O objetivo do vídeo é demonstrar como criar um novo login do utilizador, do Windows, e como apagar esse respectivo login. Vou então iniciar o meu SQL Server Management Studio. Enquanto ele inicia, vou-vos mostrar que criei um outro utilizador para fazer uns testes. Portanto, criei aqui um novo utilizador que se chama Afonso, e é este utilizador que nós vamos criar. Vamos, portanto, criar um novo utilizador no SQL Server para este utilizador. Portanto, vamos criar um login para este utilizador no SQL Server. Portanto, eu neste momento vou fazer o login na minha máquina com o meu utilizador. Portanto, vou fazer aqui o Connect e vou criar então um outro utilizador para o Afonso. Portanto, este é o meu servidor. Os logins criam-se então ao nível do servidor. Se repararem, este é o meu login, portanto, de forma Carla, não é o do Afonso. E onde eu tenho que realizar para criar é na pasta Security, e se vierem aqui ao login, temos vários. Este é o meu. Vamos criar um novo login criando a interface gráfica e depois utilizando o SQL, os comandos de SQL. Clicam com o botão direito no login, escolhem novo no login e aqui o login name tem que colocar o nome do meu utilizador. Imaginem que vocês não sabem todas as letras, venham ao Search e aqui poderia escrever então o nome da minha conta, não é? Deste login. Imaginem que eu não sei o nome, ok? O que é que eu faço? Aquilo que eu posso realizar é vir aqui a Avançadas, faço localizar agora e vou procurar aqui a minha conta. Portanto, se repararem, a minha lista tem aqui o tal utilizador que eu quero, portanto, dar esta permissão. Faço OK. Faço então OK. É um método de autenticação baseado em Windows, não é em SQL, é em Windows, método de autenticação em Windows. Portanto, sendo que esta é a melhor prática. A Microsoft pede para nós fazermos este tipo de autenticação e não em SQL Server Authentication. No entanto, é possível criar um login através do SQL Server por causa exatamente de compatibilidades ou incompatibilidades, digamos, do sistema. Portanto, criamos então o nosso login no servidor. Podemos aqui dar a base de dados que queremos de default para este utilizador. Portanto, qual será a base de dados que estará ativa para este utilizador? Eu vou dizer MyFirstDB e não a Masters. Vou fazer então OK. Não, vamos ver aqui. Temos Server Roles, vamos manter o Public. A nível de User Mapping, associado, portanto, ao login, nós vamos ter que ter um utilizador de base de dados. Portanto, eu tenho um login de servidor e posso ter um login também na base de dados. Portanto, vamos supor que neste caso este utilizador só vai trabalhar com esta base de dados. Eu seleciono esta base de dados e, se repararem, portanto, ele associa aqui o utilizador, então, Afonso. Ok? Posso também dar, então, aqui o esquema. O default esquema, regra geral, é o DBO, que é o que é por defeito, mas eu posso ter um esquema específico. Se eu tivesse um esquema já
específico, colocaria o esquema específico. Vou colocar DBO, que é o default, e a única coisa que eu vou fazer é mudar este nome para não ficar com o nome da minha máquina. Quero que o sistema crie um utilizador de base de dados com o nome de Afonso, para não ficar aquele nome tão grande. Vou fazer, portanto, OK. Quer dizer, aqui no Securables, vou deixar, no status também, portanto, temos aqui o grande já está ativado e o login também. Portanto, vamos deixar neste momento desta forma. Vamos fazer então OK. E se repararem, ao nível do servidor, nós já temos aqui um outro utilizador. OK? Portanto, na realidade, vamos fazer aqui um refresh. Podem fazer um refresh e temos aqui um novo login para aceder ao servidor, ok? O utilizador do Windows. Portanto, como associamos também este utilizador a uma base de dados, que foi a MyFirstDB, o que vai acontecer é que, ao nível do Security, se vocês vierem aqui aos Users, eu tenho aqui, cá está, o utilizador Afonso. Se eu clicar com o botão direito e fizer Propriedades, vocês vão reparar que o Afonso está associado a este login e a este esquema. Portanto, penso que está correto, né? Este utilizador está associado então a este login e está com o default do esquema. Mas agora, imaginem que vocês querem que, em vez de ser Afonso, querem que ele fosse Afonso Macedo, por exemplo. Então, como é que vocês fazem? Aquilo que vocês têm que fazer é, primeiro, vêm ao login, só para mudar o nome, portanto, vêm aqui ao login, está aqui, com o botão direito, fazem Properties e vêm aqui ao User Mappings e o que fazem? Desassociam, ok? Fazem OK, tiram aquele login, fazem OK, e agora sim, já podem vir aqui ao User aqui da minha base de dados, e se repararem ele já eliminou o utilizador Afonso, e neste caso aquilo que eu vou fazer é então criar um novo utilizador. Portanto, vou fazer New User, vou fazer Afonso André, por exemplo. Afonso André. E aqui no login name vou buscar o login name associado ao Afonso, que é aqui. A nível, faço OK. A nível do default schema vou deixar na mesma DBO e faço OK. Se nós formos consultar aqui no ecrã dos logins, aquilo que nós temos é Properties no Afonso, no User Mapping, se repararem, já não está Afonso, e sim Afonso André. Portanto, isto é a forma de criarmos logins e criarmos utilizadores de base de dados para associar, mapear um login. Imaginem que neste momento vocês querem apagar, ok? Apagar aquele utilizador, já não precisam dele. Se vocês repararem, se tentarmos apagar aqui a parte do login, o que é que ele vai fazer? Ele vai nos dar uma informação que o facto de eu apagar o login, ele não irá apagar o utilizador da base de dados. Portanto, eu vou ter que fazê-lo
numa segunda ação. Eu estou a apagar o login do servidor, mas este login está associado a um utilizador de base de dados que não vai ser apagado. Portanto, nós vamos então aqui fazer OK. E este login apagou. E se vierem aqui à nossa base de dados, aqui no Security, portanto, se repararem, aqui no User ainda continuamos. Portanto, o que é que temos que fazer? Temos que selecionar então o utilizador desta base de dados. Desculpem, botão direito. Delete. E agora sim, eu posso apagar. Portanto, se repararem, eu tenho o utilizador apagado da minha base de dados, MyFirstDB, e apaguei também o login do meu servidor. Portanto, neste momento apaguei, já não tenho o login de Afonso aqui, não é? E também já não tenho o utilizador específico que iria, por exemplo, controlar ou ter acesso a esta base de dados, que era neste caso, Afonso André, também já não tem.